Olá, pessoal. Esse pessoal meio abstrato aí, né, que eu tenho falado. Ahn, Esse vídeo é diferente. Eu vou começar a falar o que eu realmente quero falar, né? Talvez eu não vá postar isso. Então, hoje eu tô um bocado chateado, né? Eu ontem fiz uma entrevista de trabalho com uma IA e em inglês. E era sobre a ferramenta que eu utilizo todos os dias e não, um monte de conceito eu não conhecia, acabei não sabendo como responder, fiquei nervoso, aquela coisa toda. E aí, mas eu respondi da melhor maneira que eu podia e depois teve um teste prático, né? E aí, de novo, eu ia ser avaliado por uma IA e era um teste de programação, eu não podia olhar a documentação, achei isso meio esquisito, porque a realidade é que a gente pode usar a documentação quando a gente está trabalhando, né? Quando a gente está desenvolvendo. Então eu não sei muito bem o que esse tipo de teste vai avaliar. A capacidade de tu se virar no código sem tu ter referências, talvez. É válido, né? A experiência da pessoa vai permitir que ela resolva alguma coisa, mas é muito improvável que tu vá desenvolver alguma coisa sem ter a referência, né? Enfim, é muito comum esse tipo de teste. Eu falei no teste. Era um teste simples. Esses testes simples, vira e mexe, eu já tentei fazer isso de treinar. Os testes chamam isso de kata, né? Baseados no karatê. E eu já fiz alguns, fui mal em muitos. Daí isso me faz questionar se esse é o meu caminho mesmo em termos profissionais. Esse negócio de fazer esses vídeos também, me questiono se vale a pena fazer tudo isso, porque não tem retorno. Não fiz, não comecei para ter retorno, mas sendo bem honesto, eu fiz para começar a ter retorno, sim. Eu queria que tivesse retorno, eu queria, na verdade, viver disso, não viver de outra coisa, né? E não é tão simples. Aí eu sou psicólogo também, né? Formado em psicologia, trabalhava no CAPS, não era feliz lá também. Esse negócio de trabalhar é bizarro, né? Tu tem que trabalhar e tu não sabe muito bem. Se tu não encontra o que tu gosta de fazer da mesma forma, tu tem que trabalhar. Então isso é bizarro. Ou tu trabalha no que tu gosta, ou tu trabalha no que tu não gosta. Não tem uma terceira alternativa, né? Que é não trabalhar. Porque o trabalho sempre foi isso, né? Na minha concepção, o trabalho é mesmo instrumento de tortura, é o tripalium lá, né? Eu acho que se tu não chama de trabalho e tu faz o que tu gosta, na verdade, se tu faz o que tu gosta, quando tu gosta e quando você tá afim, isso não é trabalho. Por definição, o trabalho tem que ser mesmo que tu faça o que tu gosta, tu tem que fazer quando tu não tá afim, mesmo quando tu não tá afim, mesmo quando tu não tá disposto, mesmo quando tu não tá inspirado, e sendo pago não pelo valor que tu entrega, mas pelo valor que enxergam, né? Então, esse é o verdadeiro trabalho para mim. Então, fora de trabalho, né, ganhar dinheiro, né? Então, não existe para mim uma separação entre ganhar dinheiro e trabalhar. Porque se a gente pode ganhar dinheiro com o que a gente faz de bom na vida, né? E não necessariamente que a gente faz de bem, né? Que a gente faz bem, mas algo que a gente faz que a gente gosta. A gente pode ganhar dinheiro com isso. Tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Um youtuber da vida, né? Vou usar esse exemplo. O youtuber da vida ganha dinheiro fazendo algo que muitas pessoas veem valor naquilo que ele faz. Pode não ser algo que todos nós objetivamente olhamos e dizemos, de qualidade, mas é algo que traz algum valor. Eu não vi muito o vídeo do Anderson Nunes, por exemplo, mas pelo que eu entendo ele não fazia vídeos elaborados, mas ele fazia vídeos que as pessoas se divertiam vendo. Então, isso é valor suficiente, né? E o trabalho não é assim, né? O trabalho
tem algum valor naquilo que tu entrega, no produto que tu entrega, talvez, ou no serviço. Mas não é esse valor que é avaliado, né? Eu acho que é isso. Eu sempre me baseio em trabalho, quando eu penso em trabalho, me baseio no trabalho do meu pai. O senhor, meu pai trabalhou 30 e, 30 e muitos anos da vida dele. Ele trabalhou a maior parte da vida dele, né? Lá na empresa onde ele trabalhava, que era a Epagre. E ele fez muita coisa, se dedicou demais e ganhava, mas ele ganhava, o contrato dele era para fazer o que ele estava fazendo, mas era para ganhar o fixo, ele era concursado, aquela história, o trabalho das antigas aqui. Então tu não tem retorno a mais pelo que tu faz. Ele desenvolvia, né? Ele era pesquisador, então ele desenvolvia uma nova maçã e, né, novas variedades de maçã para plantio. E ele melhorou, tanto que ele era melhoramento genético, ele era melhorista, ele fez uma maçã melhor, mais adaptada. E ele se orgulha muito disso, né? Só que essa maçã ficou lá, né, na Ipag. É da Ipag essa maçã. E hoje tem uma outra pessoa trabalhando, pegando o trabalho dele e melhorando. É isso que se faz, né? Ele tem outras variedades que estão sendo melhoradas também. E é isso aí. Como se diz hoje, vida que segue. Não tem nada de errado nisso. Foi, a princípio, né, objetivamente falando, tinha um contrato, contrataram ele para fazer isso, e é isso que ele fez. E ele ganhou por isso, ele pegou o valor que ele recebeu, foi lá, investiu, foi lá, fez o que queria, criou a gente, fez a casa dele, ele tem uma casa, tinha outra, vendeu, né, ele tem bens, enfim. Então, ambas as partes do contrato foram cumpridas. E hoje ele se pena por não ter, pelo fruto do trabalho dele não ter sido reconhecido. Ele quer reconhecimento pessoal, ele quer que as pessoas se remetam a ele, digam, bah, esse foi o Frederico que fez. E não vai rolar. Não vai rolar porque foi isso que o contrato previa. Esse é o trabalho. Esse foi o trabalho. E aí isso me faz questionar essa questão do trabalho. Eu acho que sempre foi... Um pouco foi isso que me questionou, outro pouco foi as minhas mães, né? A minha mãe de caçador também trabalhou a vida inteira. Concursada, ajudou muita gente. Ela é uma pessoa essencialmente boa. O coração dela é enorme. Ela ajudou um monte de gente. E terminou o contrato dela, e ela se aposentou e ela foi embora. Foi o que era o contrato, novamente, era o contrato. E hoje ela sente um vazio enorme. Eu não acho que é por causa da falta de trabalho em si, na verdade. Mas ela tem um vazio enorme porque ela definiu muito de quem ela era pelo trabalho. E agora ela não tem mais o trabalho para definir quem ela é. E aí tem a minha mãe Rosa. Minha mãe Rosa, ela trabalha. Ela sempre teve muito conflito com o trabalho. Ela era dona de casa, né? Cuidou da gente até eu ter uns 5, 6 anos. Depois eles se separaram. Aí ela começou a ter que se virar, como se diz, sozinha, ter que começar a trabalhar. Ela sempre foi muito estudiosa, sempre estudou muito. Ela estudou para ser técnica de segurança. E ela trabalhou como técnica de segurança. Teve que engolir um monte de sapo, porque é um universo, né? Ela, na época, e hoje ainda se mantém, mas técnicos de segurança se empregam na indústria. A indústria é um ambiente muito machista, ainda muito dominado por homens. E ela sofreu muito na mão das pessoas, porque era o trabalho ruim que ninguém quer fazer, que é dizer para as pessoas, vai lá e se cuida, né? Usa isso aqui, senão vai dar ruim e tal. E isso poderia implicar em perda do trabalho da pessoa se ela não cumprisse, né? Então muitas vezes ela estava envolvida quando a pessoa era demitida. E isso fez ela se estafar, né? E aí ela foi em busca de outro trabalho, novamente muito estudiosa, foi estudar, foi fazer auxiliar de enfermagem,
novamente num ambiente hostil, né, no hospital, cuidando de pessoas doentes. Penoso, porque ela tinha que fazer plantões e tudo mais. Novamente, ela se desgastou, não era o que ela queria fazer. Aí ela foi, estudou novamente, fez enfermagem. A enfermagem não fez massoterapia. Muito boa, massoterapeuta. Ela começou a trabalhar por conta própria, então isso foi meio libertador, pelo que eu entendo, para ela, porque ela podia escolher onde fazer, né? Ela atendia as pessoas a domicílio, então ela podia fazer as massagens dela, só que inseguro, porque tu não tem, né, a garantia de que tu vai receber, e as contas são fixas, né? Elas ficam chegando mesmo que tu não tenha dinheiro para pagar. E ela ficou nisso até perto de se aposentar, né? E hoje ela é aposentada. Então, ela também sempre teve muito conflito, porque mesmo no final ali, mesmo mais perto de se aposentar, ela gostava de massoterapia e passou a não gostar mais, ela se desgastou novamente. Então, isso me fez questionar, assim, será que ela nunca se encontrou? Ou será que ela se encontrou porque ela se encontrava em parte em cada um desses trabalhos e depois ela não se encontrava no todo, né? Não sei. E a gente define muito de quem a gente é, né? Socialmente é definido muito do que a gente é pelo trabalho. Então tu tem, né? Tanto que a gente fala assim, tu é. O que tu é? Tu é programador, tu é psicólogo, tu é massoterapeuta. Não consigo enxergar isso como sendo, né? Tu ser, definição de ser, vai muito além disso. Tu é quem tu é. Isso é a tua essência, isso é quem tu é. O que tu faz para ganhar dinheiro não define quem tu é. Parte de quem tu é se transpõe para o que tu faz. Então, se eu sou uma pessoa boa e ética, como é a minha mãe Ana, ela vai trabalhar com essa essência. Tanto que, curiosamente, ela foi dos 2 trabalhos que ela passou muito tempo trabalhando, né? Na mesma empresa. Num deles, ela trabalhou com a Seguridade Social. No outro, ela trabalhou em um hospital. E isso destruiu ela por dentro, na verdade, porque no hospital ela fazia uma coisa que no coração dela, ela não sentia que era certo, né? Ela cobrava as pessoas lá. Então, ela cobrava as pessoas em necessidade. Isso fez com que ela se desgastasse demais da conta. Então, para vocês verem, quem a gente é muitas vezes converge para o nosso trabalho e algumas vezes entra em conflito com o nosso trabalho. E aí tu tem um dilema terrível, né? Porque tu escolhe não cuidar de quem é importante para ti, porque a gente precisa do dinheiro para cuidar das pessoas que são importantes pra gente, ou tu é sincero com os teus valores e teus princípios, né? E aí tu tem uma escolha de sair, né, do trabalho e ficar sem. Então, não me parece ser justo essa história. Não acho que isso é compatível com o ser. Então a gente não é o que a gente faz. Eu acho que é isso. Pessoal, é isso aí. Então, obrigado aí. Me deixe nos comentários aí o que vocês acham dessa divagação toda. Forte abraço, até a próxima.